Vamos pensar um pouco agora sobre a relação entre o pecado de Adão, a queda humana e o pacto federativo. Você nunca passou com aquela pergunta de mas rapaz, desgraçado de Adão que pisa na bola e está todo mundo lascado, desculpa a expressão. Será que isso é justo, né? É correto? O cara faz uma coisa e fica todo mundo sofrendo por causa de algo cometido? Bem, aí nós temos que entender alguma coisa que em teologia nós chamamos de pacto federativo. O pecado de Adão consistiu na desobediência sob aquele estado do pacto das obras ou pacto da criação. Quando Deus cria a humanidade, Ele dá plenas condições de viver para a glória dEle, mas põe alguma restrição. E Adão como representante, o curioso, embora o pecado tivesse entrado por Eva, toda a teologia bíblica fala da responsabilidade de Adão, por causa deste ponto que é o que a gente vai tratar aqui, a chamada representatividade pactual ou federativa. Nós conhecemos essa expressão de federativa porque a maior parte dos estados, nações ocidentais são federações. A ideia da federação diz respeito à representatividade. Um governo representativo, um governo federativo, você tem unidades que são representadas pelos representantes na democracia eleitos democraticamente, que vão governar essas federações, os estados, né, que se unem numa federação nacional que é o país, que por sua vez é governado por representantes das federações, o Congresso que cria as leis. Vamos pegar o exemplo da política, que isso fica muito claro. Se o Congresso Nacional decide, como decidiu na semana passada, estender o auxílio emergencial em virtude da pandemia, a população vai receber os benefícios porque os nossos representantes decidiram por nós que teria isso. Mas, por outro lado, a população vai ter que pagar esse benefício porque não existe almoço grátis. O imposto vai ter que ser tirado de cada um. O que significa dizer? Representantes tomam decisões que afetam todos os seus representados. Isto é pacto federativo. Isso não vale só para a política, isso é essencial à natureza humana. Foi o que ocorreu com Adão. Quando a Bíblia diz que Adão pecou e com ele todos pecaram, é porque ele foi representante de toda a raça. Ah, mas isso não é justo. Bem, justo ou não é a maneira como a gente sente, você pode se sentir lesado, mas todos nós experimentamos isso. Você experimenta isso na sua família? O que seus pais fizeram afetaram sua vida, você gostando ou não. A começar pelo seu próprio nascimento. Você não escolheu seu pai, não escolheu sua mãe. Eles se escolheram. E como fruto dessa escolha mútua, você nasceu. Por quê? Porque quem representa, quem tem a condição de autoridade, tem o ônus, que também tem o bônus, de suas decisões afetarem aqueles que estão debaixo de sua representatividade. Assim ocorreu. Por isso que o pecado de Adão, por extensão, alcança toda a espécie. E a Bíblia diz que da mesma forma como o pecado entrou por um no mundo, a salvação entrou por um. E aí o curioso é que quem costuma ter raiva da representatividade de Adão não tem nenhuma raiva da representatividade de Cristo, porque ele obedeceu no lugar de quem era incapaz de obedecer completamente. E nós somos beneficiados plenamente pela obediência de um outro, que não foi nem a minha nem a sua. Nós seríamos incompetentes para obedecer plenamente e conseguir os benefícios. Mas tanto pela queda quanto pela redenção, vale a representação pactual. Entende? É desta forma que o pecado afetou toda a raça, pela representatividade, desta maneira que você vê a relação entre o pecado de Adão e as consequências sobre toda a raça humana. A queda humana, a queda não foi apenas a queda de Adão. Por causa dessa representatividade, ela se estendeu para toda a humanidade, tendo um alcance universal resultante desse pecado. É isto que é dito. O pacto federativo, a mediação representativa nas relações humanas, como acabei de explicar. O breve catecismo de Westminster, eu vou ler apenas uma questão aqui, nos resume de uma maneira muito boa para nós entendermos isso, quando nos diz assim, pergunta e resposta: todo gênero humano caiu na primeira transgressão de Adão? Resposta: visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para toda a posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Certo? Então estava lá pela representatividade. Esta é a melhor interpretação teológica
de como o pecado de Adão afetou a toda a humanidade. Há uma ampla discussão, eu não vou fazê-lo aqui, há outras linhas que dizem que espiritualmente estávamos todos presentes lá, outros que o próprio Adão tinha na sua carga genética toda a humanidade, então ao ele pecar, pecou a humanidade toda, porque todos nós herdamos a nossa informação humana de Adão. Geneticamente estávamos todos lá, prototipamente, né? Se olha o seu filho e diz, tem a cara do pai, tem a orelha da mãe, tem o avô, então, geneticamente, os filhos já estão nos pais. Mas me parece que é uma situação assim, muito biológica e menos bíblica de entender como que ocorre. A explicação federativa eu penso que seja mais apropriada para nós entendermos como que toda a raça pecou em Adão. Por ele ser o representante da raça, sua decisão afeta a vida de toda a raça. Os teólogos bíblicos entendem que essa é a melhor maneira de nós interpretarmos esta realidade. Texto clássico, Romanos 5, de 12 a 20. É um texto até relativamente longo, que vai falar desta representação e como o pecado de Adão se estende a toda a humanidade. Se você quiser dar uma olhada aí, Romanos 5, de 12 a 20. Vamos ler? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Pecado original, todos nascem agora pecadores, não é? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim com o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais pela graça de Deus e o dom da graça em um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aí segue, tá? O texto você pode ler depois. Eu gostaria de ler esse texto apenas para mostrar que esta ideia da representatividade pactual está presente na Escritura e valeu tanto para a queda quanto para a redenção também. Adão, representante da raça humana. Cristo, representante da nova raça humana. Assim como toda a raça humana sofre as consequências do pecado de Adão, a nova raça humana, chamada Igreja, povo de Deus, sofre as consequências do benefício da obediência de Cristo Jesus. Tá bom? E assim a gente encerra a primeira hora. Vamos entrar na segunda hora, já com um pouquinho de atraso aqui, para ver o que é que nós temos. Eu gostaria de refletir com vocês sobre depravação total. Se nós estamos falando de queda, nós temos que falar de pecado. Alguém já falou, e eu concordo, de que os termos da tulipe às vezes dão mais dor de cabeça do que ajuda para a gente explicar. Todos eles podem ser redefinidos de uma forma a quebrar mais resistências e explicar melhor. Todos eles, né? Porque eles geram alguma confusão. A depravação total, eu não sei como soa aos seus ouvidos, mas desde a primeira vez que eu ouvia, eu sempre ficava pensando naquela prostituta meia-noite na rua, rodando, assim dizer, eu não sou só depravado, eu sou totalmente depravado, né? Então, assim, essa ideia, o termo, desculpe, é muito ruim para explicar a ideia, porque a mim me soa, como falante da língua portuguesa do Brasil, que depravação está ligada à promiscuidade moral. Né? Então, totalmente depravado é totalmente prostituído, né? Na minha cabeça. E acho que não é só na minha, não. Aí vem o pregador calvinista e diz, você é totalmente depravado. A pessoa diz, eu sei que eu não sou assim, né? A pessoa mais moral desse mundo, mas eu não me sinto tão depravado desse jeito assim, não. Eu tenho certeza que algumas coisas eu não fiz. Não é? Eu não sei se você sente a mesma coisa quando ouve. Então, eu acho que tem uma certa confusão nesse sentido aqui, que às vezes mais atrapalha. O que os teólogos querem dizer quando ensinam sobre depravação total? Será que a teologia bíblica, a teologia reformada, está dizendo que o homem é tão corrompido em intensidade quanto é possível ser? Há algumas linhas que defendem assim. Eu não compreendo que seja o ensinamento bíblico a este respeito, por uma razão simples e até mesmo lógica. É impossível a vida se todo mundo fosse tão mal quanto consegue ser. Seria impossível. Ela já é tão difícil com o mal sendo refreado, imagina se você conseguisse ser tudo que de ruim possa ser.
Quantas ideias você já não teve na sua vida? E eu gostaria de poder dizer para você o seguinte, que a minha piedade é todo fruto do meu amor e a minha vontade de glorificar a Deus. Mas não posso. Muitos dos pecados que eu não cometi na minha vida foi por pura incompetência, por vergonha, com medo das consequências da minha vida, desaprovação dos outros e sofrer. Não foi pela glória de Deus. Estou sendo honesto com vocês. Capacidade de tê-lo eu faria, mas covardia também. Eu dizia, eu não tenho nem coragem de fazer esse pecado, vai dar tanto trabalho para consertar depois, que é melhor não ter nem coragem de fazer. Não é alguma coisa para se orgulhar. Mas preste atenção, é fruto da graça de Deus. A graça restritiva do mal. Se não for a graça de Deus restringindo o mal na humanidade, nós seríamos bestas, no sentido de bestialidade. O que a doutrina está dizendo da depravação total do ensinamento teológico é que esta corrupção, que a depravação, que o pecado original trouxe, envolve a totalidade do ser humano. Tem a ver com a abrangência e não com intensidade. Vamos ver um pouco mais. Depravação significa corrupção, distorção. Se nós fizermos uma comparação aqui, aí eu lhe pergunto, agora, depois do pecado de Adão, a humanidade tem a imagem de Deus em si ainda? Como você responderia? Sim ou não? Isso dá um bom debate. Alguns teólogos chegam a dizer, não, o pecado distorceu de tal maneira que você não vê mais Deus refletido no ser humano. O homem é mau, é egoísta, ele pensa em si primeiro, ele não é altruísta como Deus é. Percebe? Alguns chegam a dizer que não. Metaforicamente, se a imagem, vamos pensar no espelho, o espelho reflete a imagem, né? Em termos metafóricos, eu gosto da ilustração que diz, nós somos aquele espelho que foi estilhaçado pelo pecado. Sabe aquele celular velhinho que caiu, tombou, e ele está todo rachado, você olha assim, você ainda consegue digitar, você vê alguma coisa, mas está tudo distorcido. O espelho do banheiro, que rachou, quebrou, você jogou uma taça lá numa briga, jogou e ele rachou todo, você vê aquela imagem distorcida, você consegue ver alguma imagem ali presente, mas não representa exatamente o que é, porque ela está ao ponto de às vezes você nem reconhecer direito a imagem que está refletida, mas reflete alguma coisa. Percebe? A imagem de Deus em nós, lembra de ontem, o ser humano, justiça, retidão, bondade, ela ainda aparece, mas ela foi distorcida de tal maneira que às vezes parece que não tem nada. Tem pessoas e circunstâncias na vida que você parece que não encontra nenhuma justiça. Não é problema apenas dos órgãos de justiça do nosso país. Muitas vezes o brasileiro tem a sensação de que falta justiça em nosso país, não é? De que quem deveria exercer justiça não exerce, a impunidade. E algumas pessoas dizem, gente, fulano é tão mal, parece que tem um coração duro, não tem nada de bom naquela pessoa, você não consegue ver nada. Mas não foi completamente eliminado. É essencial a nós a potência nessas áreas, mas o pecado manchou de tal maneira que você não encontra, preste atenção, nenhuma área e nenhum aspecto da humanidade incólume ao pecado. Preste atenção que isso é importante. Tulipe, o resumo dos chamados 5 pontos de calvinismo, que nada mais foram do que respostas aos 5 desvios arminianos. E você tem que entender contextualmente. Jacob Arminius levantou, entre tantas afirmações, de que o pecado afetou o ser humano bastante, mas não afetou a sua capacidade de escolha. Daí a ideia do livre-arbítrio, que ele pode escolher a Deus. Lembra que a gente estava falando? Definição do livre-arbítrio, a capacidade de escolher contra a sua própria natureza. Presta atenção, isso é importante para desmistificar alguns fantasmas e a gente poder entender. É impossível ao ser humano perder a capacidade de escolha, porque essa ela é inata. Nós somos seres morais e racionais, nós escolhemos. Quando o calvinista diz que o ser humano não tem livre-arbítrio, não está dizendo que ele não tem capacidade de escolha. O que significa é, o homem não tem mais a capacidade de escolher contrariamente à sua natureza. Ele escolherá necessariamente de acordo com o que governa o seu coração.
Só que agora, com o pecado, o que governa é o pecado. Aí ele está numa sinuca de bico. Porque eu posso escolher, mas eu vou escolher o que eu quero escolher. E aquelas clássicas ilustrações. Tire um porco da pocilga, dê um banho, ponha perfume, põe um lacinho nele, coloque sentado na sala. Na primeira oportunidade, ele vai se resbaldar na lama de novo, porque ele está seguindo a sua natureza. Percebe? O problema é de natureza, não é uma questão de escolha. Todos nós aqui tomamos escolhas, tomamos decisões diariamente. O que nos leva a fazer as nossas escolhas? As forças governantes do nosso coração. Alguém pode até dizer, eu fui coagido para fazer isso. Eu comentava hoje o exemplo no almoço, falando com a Alice e a Rita. Você pode ter até uma arma apontada na sua cabeça e diz, olha, ou você me dá essa joia, ou eu tiro a sua vida. Aí você diz, eu tive que dar porque eu não tive escolha. Teve. Você escolheu entre a vida ou a joia. Foi uma escolha que você fez. E qual vai ser o resultado da sua escolha? O que for mais precioso para você. Você está debaixo de uma arma aqui, Ou você me dá tal coisa ou aquilo outro. Você vai pensar, o que é mais importante para mim dos dois? E eu tomo uma escolha. Percebe qual é o ponto? Quando o Sino de Dort disse que a depravação foi total, ele quis dizer o seguinte, não houve nada no ser humano que ficou isento ao pecado, inclusive a vontade. A vontade humana não foi, Deus colocou o dedo assim e disse, olha, tudo mais o pecado pode afetar, mas a vontade não, ela permanece absolutamente neutra e capaz de ir para qualquer lugar. Isso é ler no engano. Não entende o ensinamento bíblico. O pecado afetou tudo. Afetou a mente, afetou a vontade, afetou os desejos, os sentimentos. É isso que depravação total diz. Não significa intensidade, mas abrangência. Ela foi total na abrangência dos atingidos. Depravação total. Afetou a toda a humanidade. Não há um único homem que não peque. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O único que não pecou foi o Filho de Deus, que não nasceu de nascimento ordinário. Era o próprio Filho de Deus encarnado. Como a gente falou anteriormente, o pecado não é essencial à natureza humana. O pecado é uma distorção na natureza humana. Cristo Jesus era humano, plenamente. Temas de debates teológicos nos primeiros séculos, mas sem pecado. A Bíblia diz assim, ele foi tentado em todas as coisas, mas diferente de nós, sem pecado, humano. Não há homem que não peque. 1 Reis 8:46. Porém, a depravação, ou seja, a corrupção, ela foi total, não apenas nos representantes, pegando todos os indivíduos humanos, mas foi total na abrangência da natureza humana, afetando corpo e coração. Vamos ler aí Jeremias 17, versículos 9 e 10. Alguém lê, por favor. Ontem nós vimos a natureza humana, Que nós somos um ser de natureza dual, uma parte física e uma parte metafísica, corpo e alma. O que diz Jeremias 17, versos 9 e 10? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ok? Então veja, o coração do homem foi corrompido. Ontem nós falávamos também que, biblicamente, a palavra coração não é usada para falar do órgão. Quando a Bíblia fala de coração, ele está apontando para a fonte mais profunda do ser humano. A raiz e a fonte de tudo aquilo que nos é significativo. É do coração que procedem os desejos, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, os assassinatos, os pecados. Tiago explica, dizendo que o pecado começa com a cobiça, que é lá dentro do coração, ninguém está vendo nada. O coração é a fonte dos nossos anseios. O corpo, como é que o corpo foi afetado pelo pecado? Vimos há pouco aqui. A morte física, você começa a experimentar essa degeneração, que culminará na falência dos órgãos
e aí a separação do corpo da alma, o corpo se decompondo, correto? Como alguém já falou, viver é envelhecer. O ser humano experimenta um ápice físico em torno dos 18 anos de idade, e a partir daí é irreversível o processo. A gente vive uma geração horrível, eu confesso que acho terrível esta realidade. Nós vivemos uma glamorização da juventude, como se fosse a única fase da vida em que se vive, ao ponto da pessoa até dizer, no meu tempo, quer dizer, depois que a pessoa passa da juventude, nem um tempo ele tem mais. Não, diz, não, no meu tempo, e com isso ele está dizendo, no tempo que eu era jovem, e esse tempo é de quem? Se não é seu tempo agora, é de quem? Não, é dos meninos agora, da nova geração. Não é assim na Bíblia, não. A palavra de Deus apresenta pelo contrário. As pessoas, quanto mais envelheciam, mais valor elas tinham, porque elas têm um conhecimento acumulado ao longo da vida. E o paradoxo humano, que é à medida que você ganha experiência, você perde vitalidade. Sabe aquela velha história? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho agora com o corpo, ninguém me segurava. Já ouviu essa expressão, né? Porque quando você tem vitalidade física, você não tem maturidade. Quando você vê a maturidade, o corpo já não obedece dessa maneira. Então, veja, a corrupção ela foi total no nosso ser, afetando o corpo, mas afetando também a alma. E na alma, ela foi total também nas várias faces da nossa alma, a saber, o que a Bíblia chama de coração, que tem 3 aspectos: o intelecto, ou a razão, as afeições, ou a emoção, e a volição, ou a vontade. Presta atenção que isso é importante. O que a doutrina da corrupção total, ou da depravação total, está dizendo é: tudo no ser humano foi afetado pelo pecado. Não há um único aspecto da composição humana que tenha ficado isento ao pecado. Não existe essa coisa de vontade neutra. Não existe. Porque foi corrompido pelo pecado. Não existe um corpo que não seja corrompido pelo pecado. Todos eles degeneram, todos nós envelhecemos, todos nós vamos descompor. Não existe uma alma que não tenha sido afetada pelo pecado. Toda alma foi afetada pelo pecado. E toda a alma foi afetada pelo pecado. A mente foi, presta atenção que isso é muito importante. Reformado tende a confiar muito na razão, mas a razão também foi afetada pelo pecado. A teologia chama isso de efeito noético do pecado, não noaico. Noético não é de Noé, é de nous, que vem de alma, razão, do entendimento, na verdade. Vamos ver alguns textos aí. Como é que a Bíblia descreve isso? Romanos 1, versículos de 20 a 23. Alguém lê, por favor. Romanos 1, de 20 a 23. O coração, que é desesperadamente corrupto, que foi afetado pelo pecado, foi afetado na mente, na razão. Romanos 1, 20 a 23. Quem achou, pode ler, por favor. Bem como de... Ok, obrigado. O que é que Paulo está dizendo aí no final do versículo 21 e do versículo 22 sobre o efeito noético do pecado, ou seja, o efeito do pecado na razão humana? O que é que ele está dizendo? Que o homem foi afetado na sua mente, literalmente o que ele está falando, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O raciocínio humano foi afetado pelo pecado. A gente não raciocina de uma maneira limpa, cristalina, objetiva. Sabe aquela coisa que você diz, eu não sei o que eu estava na minha cabeça, por que eu fui fazer aquilo, não sei, eu dei um branco, eu fiquei cego. Já ouviu coisa desse tipo? Ficou. Isso é o pecado, que afeta a racionalidade, e em alguns momentos a gente age de uma maneira irracional. Não sei o que me deu, alguma coisa veio em mim. Uai, mas você não era uma pessoa tão racional, tão... eu pensei que eu era.
mas também foi afetado pelo pecado. Percebe? Por mais racional que seja a pessoa, a sua razão já não é mais uma razão pura, querido. E ela vai lhe trair. Comumente, depois do pecado, o homem usa a própria razão para apresentar justificativas pelo próprio pecado. A psicologia chama isso de racionalização. Sabe quando você fica apresentando razões para agir dessa maneira? E todos nós conhecemos algumas pessoas cheias de razão, né? É ruim, muitas vezes a gente está conversando e diz, gente, eu queria conseguir argumentar com você. Eu sei que você está errado, mas você tem tantas explicações que eu não consigo nem derrubar os seus argumentos. Isso é o pecado afetando a razão. Olha, eu fiz isso, mas pastor, deixa eu entender. Olha o que a pessoa fez, olha a circunstância, e ela vai dando razões que justifiquem a sua reação pecaminosa. O que é isso? Efeito do pecado na mente, na razão. Eu seleciono critérios que me justificam para agir como eu ajo, a mim e aos outros. A Bíblia diz claramente aqui que eles se tornaram nulos no seu entendimento, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ok? E aí tem tantos outros, você pode ir lendo aqui, nós não vamos ter tempo, depois se quiser vocês podem conferir esses versículos aqui, mas basicamente isso. Os outros aspectos envolvidos, a afeição ou as emoções e a volição ou a vontade. Vamos ver esses dois textos aqui. Atos 7, 54, 2 Timóteo 3, de 1 a 4. 7, 54, que fala da morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, brilhavam os dentes contra ele. Isso, então o pessoal que apedrejou Estevão. Estevão não tinha culpa nenhuma, apresentou um discurso belíssimo em defesa, falando do evangelho, pregando. O problema moral, espiritual, de corrupção que havia no coração de quem estava ouvindo, fazia com que quanto melhor fosse a argumentação de Estevão, mais essas pessoas reagiam com as suas emoções distorcidas e com ódio. A Bíblia diz que rangiam os dentes aqui com ódio. Sabe quando você diz assim, gente, eu não tenho como, mas está me dando um ódio. A maldade que está presente na humanidade. Você não tem nem racionalidade para explicar alguns sentimentos que lhe vêm, porque o sentimento também foi comprometido. Uma geração erótica, como é falado, e erótica no sentido de eros, de prazeres, não necessariamente ligado à sexualidade, mas ligado aos sentimentos que domina a nossa cultura ocidental contemporânea, faz com que muitas pessoas ajam baseadas no sentimento. E aí é o outro ponto que eu estou falando. Eu não sei o que deu na minha cabeça. A razão estava corrompida, mas o sentimento também. Você confiar no sentimento não é sábio. Tem hora que ele lhe trai. E você sente-se injustiçado. Sabe aquela pessoa que você vai aconselhar e diz, fulano, o mundo não está contra você não. E a pessoa acha que está todo mundo contra ela. Ela sente assim, se sente desprezada, se sente humilhada. E outras pessoas passam pelo mesmo sentimento de dizer, é coisa que está na sua cabeça. Ele não fala isso? Porque as emoções estão afetadas também. Normalmente, o reformado tende a valorizar a razão e se sentir desconfortável com a emoção. Quem é tipicamente reformado? Isso não é bom completamente, porque nós somos o conjunto dessas três coisas. A humanidade, na sua alma, tem aspectos volitivos, que são de vontades, racionais, que é da compreensão, e afetivo das emoções. O problema é que tudo isso foi afetado pelo pecado. A minha tomada de decisão também foi, a volição, a vontade, as escolhas. É tolo você achar que está livre, que está isento. Não, eu sou isento, eu sou imparcial. As escolhas também foram afetadas. É isto que significa depravação total. A totalidade do nosso ser foi afetada pelo pecado, não na intensidade, mas na abrangência.
Porque as pessoas se dão à transgressão em níveis distintos. Quando a gente diz, olha, o ser humano é totalmente depravado, não é que ele é tão mal na intensidade quanto ele poderia ser. Ninguém é, nem o diabo. Ele diz, não, me tira disso aí, eu não sou não. Se alguém fosse desse jeito que ele está dizendo, que é tão mal quanto poderia ser, e lançar para o inferno, ele ia mandar devolver, dizer, eu não quero concorrente aqui não, esse cara aí é pior que eu. Porque pelo menos o diabo é perseverante, né? Ele sabe que está errado, está mal, e está perseverando no caminho do mal. Uma brincadeirinha, né, para dizer aqui. Assim, não existe esta maldade intencional completa. O que existe é a contaminação de todas as áreas. Seria impossível a vida se o homem fosse tão mau quanto ele pode ser. O que está sendo dito é que tudo no ser humano foi afetado pelo pecado. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que as nossas áreas, nossas boas obras, elas não valem de nada diante de Deus, porque tudo foi afetado pelo pecado. E o Senhor Deus olha a totalidade, não apenas o que o homem olha, que é o exterior. Você pode olhar alguém fazendo algo bom e positivo, aparentemente, mas quando Deus olha, Ele sonda o coração e vê até a motivação. Porque muitos dos atos considerados bons não são essencialmente bons, porque eles não são feitos conforme Deus o estabeleceu para ser, que é para a sua própria glória. Há bondades na minha vida e na sua vida que não são para a glória de Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu brigava um pouquinho mais, eu acho, antes do que brigo hoje. E por mais duro que seja, eu preciso admitir que nem sempre eu deixo de brigar para a glória de Deus, é só por cansaço mesmo. Porque brigar cansa. Levantar a espada significa que alguém vai defender, e às vezes eu não quero ficar, não, tá bom. Deu para entender? Tem atos de bondade que o homem faz que não tem nada a ver com a glória de Deus, por isso que não são boas obras. Tem a ver simplesmente com um pragmatismo muito grande. Eu faço bem porque eu tenho uma probabilidade maior de receber o bem em troca. Essa é a ética ateia. Eu não preciso nem de Deus para ser bom. Basta ser pragmático. Se todo mundo se esforçar para o bem comum, todo mundo vai sair ganhando. Isso é boa obra? Não. O homem existe para Deus e para a glória dele. Uma ação que não é feita nessa dependência, nessa consciência, não é essencialmente boa, é autônoma, é tão pecaminosa quanto a desobediência de Adão e Eva. Eu existo independente de Deus. É egoísta, é autocentrada. Percebem? É isso que a doutrina da depravação total está nos ensinando. Depravação total. Tudo em todos, toda a área em todo mundo, corpo e alma, mente, emoção e vontade afetadas pelo pecado. Toda a realidade humana está afetada pelo pecado. Isaías 64:6. Alguém lê, por favor. Isaías 64:6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como um vento nos arrebenta. Nos arrebatam. Então, toda a realidade humana está afetada pelo pecado. Por isso que até, como nos diz o texto aqui, as nossas justiças são para Deus como trapos de imundícia. A expressão é bonita, não é assim, bonita de se ouvir. Trapos de imundícia é até bonito, né? Só que isso nada mais é do que os absorventes da antiguidade, quando não se comprava na farmácia e era fácil de descartar. Eram trapos que a mulher usava para segurar o fluxo e que depois tinha que ser descartado. Eles assim são considerados por Deus as nossas obras de justiça. Por quê? Porque estão contaminados na sua essência. Elas são feitas por razões egoístas, de autopreservação, são feitas por razões egoístas também, até de autoelevação. A espiritualidade divorciada do Redentor nada mais é do que um investimento
numa autorredenção. A ideia espírita de boa obra. Pela boa obra eu me elevo espiritualmente. Então, dedicar-se em fazer o bem com o desejo de receber benefício, qual é a qualidade moral disso? Percebe? É em Deus apenas. Não significa que o homem seja mau em absoluto, mas maculado em tudo. E aí, de novo, eu volto àquela imagem que eu falei do espelho estilhaçado, quebrado. Você consegue perceber em alguma medida a imagem de Deus presente, mas está trincado de tal maneira que às vezes parece que você nem reconhece a imagem que está refletida lá. Algumas pessoas experimentam isso de uma forma mais intensa. Outros experimentam de uma forma menos intensa. Preste atenção que isso é extremamente importante também. Tudo tem a ver com a referência. Uma espiritualidade, um sistema religioso que não tem Deus como referência, vai ter apenas o homem como referência. Portanto, nós nos graduaremos entre nós, como um ranqueamento. O pior está no ponto 0, o melhor está no ponto 30. Vamos pegar a régua escolar aqui, de 0 a 30 centímetros, certo? E aí ficamos todos nós medindo em que centímetro você está. Ah, estou no 20,5, aquele está no 15, dá para se esforçar, melhorar um pouquinho e tudo, porque nós estamos nos equiparando entre nós mesmos. Ok? Quando você coloca Deus em perspectiva, Deus é absolutamente puro, santo, justo e bom. E neste sentido, por ser exatamente assim, Ele está infinitamente distante de cada um de nós. E a diferença entre nós se torna inócua diante de Deus. É como se nós fizéssemos parte aqui de uma maratona, uma corrida, vai ter uma maratona aqui em São Luís, todo mundo se inscrevesse. E no final do dia a gente foi vendo quem conseguiu chegar na distância. Um chegou em 1 hora, outro chegou em 2, outro chegou em 3, aquele outro que veio se arrastando pela mão chegou em 12 horas. Ih, esse está muito longe. Só que a comparação da distância agora não é mais uma maratona aqui, é a distância entre a Terra e o Sol. Quem dá conta dessa corrida? É esta a perspectiva bíblica. Quando nós perdemos Deus de vista, nós nos comparamos e graduamos entre nós e percebemos elevações espirituais, quem está melhor ou não, e isso gera orgulho para quem está mais adiante, desespero para quem está mais atrás. Quando Deus é a referência, a consciência de que todos nós estamos tão distante dele, nos aproxima por baixo, nos nivela por baixo. Eu não sou essencialmente muito diferente do meu outro, nem daquele bandido. O que separa aquele bandido de mim é a graça de Deus, que me refreou mais de ser. Mas tanto eu quanto ele somos pecadores. Deus não tem pecado nenhum. Não faz diferença qualitativa, nem quantitativa, com relação a Deus, a diferença da nossa santidade ou espiritualidade aqui. Porque uma transgressão só é absolutamente distinto de nenhuma transgressão nenhuma que há em Deus. Está claro o ponto aqui? Quando Deus está em perspectiva, muda a nossa perspectiva. Isso é importante dizer e entender. O livre-arbítrio é a capacidade de agir, inclusive, contra a natureza. A livre agência é a capacidade de agir somente segundo a própria natureza. Todos nós somos livre agentes. É essencial à natureza humana tomar decisões, isso diz respeito à volição e a agir. Claro, eu estou falando de alguém que está dentro da sua faculdade, né, na sua capacidade reflexiva e tudo. Quem não está nisso não é que ele é menos humano, mas ele sofreu algum prejuízo neurológico aí que não consegue fazer as sinapses e desenvolver um estado de consciência, como se estivesse dormindo. Mas na humanidade tem esta potência. Vamos concluir então sobre a queda, esse segundo momento. O mundo está caído e agoniza aguardando a redenção, sua redenção. Em Romanos 8, 18 a 22, nós vemos
E isso fica a recomendação para você ler. Nós, humanos, todos, também somos caídos, preservados pela graça de Deus e estamos em luta contra a carne, o mundo e o diabo. Efésios 2, de 1 a 3, diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E vamos dar uma olhada, esse texto vale a pena ler para destacar a condição do homem caído. Nos quais andastes outrora, e vem, segundo o curso deste mundo, um sistema rebelde contra Deus, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós temos um inimigo espiritual, o diabo, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, a nossa carne. 3 fontes de tentação para o ser humano. A carne, ela é interna, para de ficar colocando a culpa no diabo das besteiras que você faz. Você não precisa nem de diabo para fazer besteira. Você pode ser seu próprio demônio. Não é? Ao abrigar no coração cobiças e tudo mais, é muito fácil terceirizar a culpa, né? Não fui eu, foi o diabo que fez isso. Não, foi você que quis. Não é? Você pode até ter sido estimulado pelo diabo, ele deu um empurrãozinho, né? Mas foi adiante porque tinha um eco dentro do coração. Carne, mundo e diabo nos apresenta aqui. Nós somos seres humanos caídos, mesmo aqueles regenerados, que somos preservados pela graça de Deus e estamos em luta contra a carne, o mundo e o diabo. A existência humana sob o pecado original só é possível mediante a ação restritiva do mal pela operante graça de Deus no mundo. Deus refreia o mal de diversas maneiras. Refreia pela inteligência, refreia pelo sentimento de autopreservação. Por querer me preservar, eu me limito de fazer coisas que eu até gostaria de fazer e que eu tenho desejo. Pelo temor da desaprovação da sociedade, da família. Pelo medo de não ter que pagar consequência. E por isso que quando há impunidade numa sociedade, ela piora. Porque o ser humano que é mau e é pecador diz, bem, se não tem punição aqui, então vale a pena. A gente conhece a frase como sendo, o crime compensa. Em estados, governos que são ágeis na punição, o mal é refreado, porque a pessoa diz, opa, peraí, se eu fizer isso aqui tem consequência. Aí a pessoa não comete o crime, não necessariamente porque é piedoso, vive para a glória de Deus, mas porque ele quer se preservar. Ele diz, o preço vai ser muito alto. O que é isso? É a graça de Deus refreando o mal, se utilizando vários recursos internos de autopreservação, as relações humanas, sociais, de vergonha pública ou alheia, ou a punição, um castigo mesmo, que virá, e por não querer o castigo, não, eu gosto do meu corinho, né? Igual o Chicó no Alto da Compadecida, no Alto da Compadecida, meu corinho, gosto tanto do meu corinho, não tenho meu corinho não. Eu quero meu corinho, então não vou cometer o mal não, porque senão o castigo vem. Percebe? Mas a verdade é que o mal está em nós. A esse estado, Santo Agostinho chamou non posse non peccare, não é? Que no latim significa, eu não posso não pecar. O pecado está em mim. Eu não tenho força para me livrar deste mal que está em mim. Certo? Agora, o nível de entrega varia. Você pode se entregar mais ou menos, mas nenhum ser humano é capaz de se ver livre da influência do pecado na sua própria vida, em nenhuma área. Presta atenção, isso é depravação total. Em nenhuma área. A nossa mente foi afetada, nossas emoções foram afetadas, nossas vontades foram afetadas, nosso corpo foi afetado. Tudo o que nós somos está afetado pelo pecado. É este o sentido. Tá bom? Uma paradinha? Um intervalinho. Quanto tempo? Para perguntas? Por exemplo, o pessoal está ansioso. Gente, vamos ter uns 5 minutinhos para umas perguntas aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre esse segundo momento, sobre a queda e a depravação total?
Sim. Tá. O do primeiro Adão. Ok. Assim, tem uma explicação. Sim, eu entendi. Deixa eu dizer duas coisas a esse respeito. A primeira delas, Adão é o representante de uma raça, a raça humana. Cristo é o representante de uma outra raça, a nova raça humana. O âmbito da abrangência é diferente. Esse é o primeiro. O segundo ponto, a redenção, essa mudança, é o que a gente vai ouvir daqui a pouco, após o intervalo. Agora a gente parou só na queda. Porque você pode chegar dizendo, mas que desgraça que o pecado fez, qual é a nossa esperança? Daqui a pouco a gente vai ouvir. Como é que é refeito isso? Como é que o que Cristo fez afeta agora isso que foi afetado pelo pecado? É a próxima palestra, daqui a pouco, tá bom? Algo mais? Fala, Alisson. Ele está olhando até de lado assim, lá vem aquele troço. Só falou da depravação total na abrangência e não na intensidade. A questão da intensidade não teria a ver com a graça comum de Deus, como que ela opera nessa questão da depravação total? Isso é um mistério, viu? Eu tinha essa mesma pergunta e eu fiz para o meu professor, o reverendo Weber, naquela altura lá, né? E é misterioso a nós a forma como a graça comum de Deus opera. A gente não sabe exatamente explicar como que Deus, né? Exatamente quando eu estava ouvindo isso, a minha cabeça estava pensando assim, como é que se processa esse troço aqui, né? Eu levantei a hipótese até que seria uma espécie de administração da graça. A gente não sabe como que ela opera, precisamente. O modus operandi da graça a gente não sabe. O que a Bíblia apresenta é que essa graça está presente, que ela é restritiva, que ela tem esse poder de refrear o mal na humanidade. Agora, como? Eu não saberia te dizer como é que isso é operado dentro de nós, né? Eu não saberia, não encontrei essa resposta da maneira como ela opera. Mas eu concordo com você de que a explicação é a graça comum de Deus, sim. Que é a graça que atua em todos os seres humanos. Todos nós somos, todos, não só os que estão aqui, como quem nem é cristão e ateu, todos são afetados, nesse caso positivamente, pela graça de Deus. Porque se não fosse, nós seríamos aberrações. É o mesmo critério da escolha para a salvação. Não, Qual é o critério da escolha? É o mesmo critério da graça comum. Não, a graça comum é universal. Porque mesmo Opera a graça comum, ela vai cair no mesmo critério que é subjetivo, então está na nossa capacidade de compreender qual o critério da escolha para a salvação. Não, são coisas distintas. O para a salvação, a Bíblia apresenta no amor soberano de Deus. Sim, mas esse amor, em qual base mas em qual critério ele se baseia? É ok, entendi agora. Aí, tá entendi. Tá Também é misterioso. Também é misterioso. Okay. Também é misterioso. O amor soberano de Deus também é um mistério. Subjetivo, né? O amor soberano de Deus também é um mistério. Não é? Ninguém sabe por que Deus amou soberanamente quem amou. Ninguém sabe. Da mesma forma como a gente não sabe. Muito boa as perguntas de vocês. Deixa eu fechar com essa explicação aqui. Presta atenção, rapidinho, uma palhinha aqui. 3 conceitos extremamente importantes que o Sproul fala, até naquele caderninho aqui que eu apresentei já, Verdades Essenciais da Fé Cristã, no primeiro. Ele diz que todos nós deveríamos ter diante de nós. 3. Contradição, paradoxo e mistério. Você não será um bom teólogo se você não entender esses 3 conceitos. Contradição. O que é contradição? São afirmações que se neutralizam.
Você não pode chegar diante de uma placa e dizer, é proibido ir em frente, e ao mesmo tempo está vizinho de uma placa que diz, siga em frente. Não, isso é uma contradição, eu posso e eu não posso. Você não pode afirmar que ao mesmo tempo e proibir. Na lógica proposicional é aquela história, você não pode dizer há e não há, né? Isso é a lei da contradição. É impossível. Contradição é irracionalidade. Deus não é contraditório, a contradição, ela se autodestrói. Tá bom? Esse é o primeiro. Paradoxo, preste atenção, o que é paradoxo? Paradoxo é uma aparente contradição. Num primeiro momento parece contrário. Quando você vai estudar e ver, aí você entende que diz, não, ela apenas parece contraditório, mas elas estão presentes. Por exemplo, responsabilidade humana e soberania de Deus. Muita gente rejeita a soberania de Deus porque parece ser incompatível com a responsabilidade humana. Se Deus é soberano, então o homem não é responsável, a gente é um robô, não é? Se Deus permitir, e der tempo aqui, a gente vai tratar isso, senão vai ser na escola dominical, de manhã. Soberania de Deus, responsabilidade humana, porque dá nó na cabeça de muita gente esse ponto aqui, como é que essas coisas se harmonizam, certo? E mistério, o que é mistério? Mistério não é aquele tipo, não é mistério, mistério de Jeová, quem entrar nesse mistério vai receber, não é mistério nesse sentido de experiência mística, né? Mistério, teologicamente, é aquilo que eu não sei. Ele é mistério por duas razões. Ou porque Deus escondeu. Sabe quando você vai fazer uma festa surpresa para alguém da sua família? Para ela é um mistério, ela não sabia. Quem preparou sabe qual é. O que nos é misterioso? O dia de amanhã. O futuro é misterioso. Eu não sei. Eu só sei sobre o futuro o que Deus me revelou. Aí já não é mais mistério. Por exemplo, para os cristãos não é mistério que Jesus vai voltar. Concorda? Mas é mistério a data. Ele não revelou a data. Eu não sei qual é. Então, o mistério é o que eu não sei. Eu não sei porque ou não foi revelado, ou eu não tenho capacidade de saber. Por exemplo, a Trindade é um mistério. Ela extrapola a capacidade racional de compreender exaustivamente. Mas há elementos compreensíveis dentro disso aqui. E outros que não foram revelados, como a data da volta de Cristo. Tá? A fé cristã envolve mistério? Sim. O que é o mistério na fé cristã? Aquilo que me está oculto, Deus disse, não é para você saber ainda, um dia você saberá, ou você não tem capacidade de saber. Isso é maior do que a sua capacidade. São estes os mistérios. Ponto. É preciso entender a contradição. Deus não vai exigir nenhuma realidade autodestrutiva, impossível de se sustentar. Isso é irracional e é estupidez acreditar em uma coisa desse tipo. Deus não pede isso. Percebe? E o paradoxo, que é uma aparente contradição. Se você estudar melhor e entender, você percebe como essas coisas se harmonizam. Esses três conceitos a gente precisa entender direitinho. Uma linha doutrinária, por exemplo, que o professor Adalto, até algumas vezes até compartilhamos, essa capacidade de nós não temos a capacidade de compreendermos a subjetividade da soberania de Deus, ou a soberania de Deus, tanto na graça comum quanto na eleição, é porque o homem foi feito limitado ao tempo e ao espaço. Deus está fora do tempo e do espaço. Então, tudo que eu penso, tudo que eu vejo, tudo que eu imagino, está sempre limitado ao tempo e ao espaço. E Deus está fora disso. Então, eu não tenho essa capacidade de entender esse contexto. E aí, aonde a Bíblia harmoniza com essa linha teológica que eu, por exemplo, concordo e defendo, é quando Paulo diz lá, nunca olhos viram, nunca ouvido ouviram, nunca coração vai entender o que Deus tem preparado por aqueles que o amam. Entendeu? Então, essa coisa é a subjetividade nessa que nós não temos hoje, essa capacidade de imaginarmos, de pensarmos, de agirmos fora do tempo e do espaço, porque nós somos criados limitados ao tempo e ao espaço. Sim, é verdade. Então, você fala de um ponto... Agora, eu gostaria de destacar duas coisas a esse respeito para encerrar aqui, a gente ir para o intervalo. A primeira delas, nós somos seres temporais e espaciais, uma regra da física, né? A gente está preso ao tempo e espaço. Contudo, Deuteronômio 29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que isso quer dizer? Há coisas que Deus não nos revelou,
Isso é mistério. Esse é o mistério real da teologia. Não foi revelado, você não sabe. Porém, o que nós precisamos saber foi revelado. E ao ser revelado no texto bíblico, foi revelado de forma crível e segura. Deus acondicionou a sua revelação de tal maneira que ela é segura para ser crida. Porque Ele que é eterno, está fora do tempo e espaço, está falando com pessoas que estão no tempo e no espaço. Por coerência de seriedade, de justiça e de verdade da parte dele, o resultado final dessa revelação tem que ser coerente e verdadeiro no tempo e no espaço. Percebe qual é o ponto? Quer dizer, é aquilo que João Calvino diz, que a Bíblia é como um pai balbuciando com um filho que está começando a conversar. E aí eu termino com uma ilustração. A minha esposa foi absolutamente responsável por todo o cuidado dos nossos filhos, dos 4, especialmente na infância menor, porque para mim, podia até cortar isso aqui, porque confessar publicamente ainda pela internet é cruel, né? Mas vamos lá, né? Para mim era desesperador lidar com seres humanos na capacidade, no período pré-linguístico. Eu dizia, como é que eu lido com seres que eu não consigo conversar proposicionalmente? Ela não formula sentenças lógicas, não me deixa sozinho com eles, pelo amor de Deus. Né? Um filho começa a chorar, eu digo, o que está acontecendo, meu filho? Eu não entendo. Né? Fala alguma coisa com sujeito, verbo e objeto. Não uma sentença proposicional, por favor. Percebe? Eu não consigo fazer isso, mas Deus consegue. Na sua sabedoria infinita, Ele consegue codificar o que Ele tem para dizer, acomodando na linguagem da criatura, de tal maneira que a criatura, quando lê, entende o que precisava. Isso é revelação bíblica. Vamos para o intervalo, depois a gente volta vendo sobre redenção.